Diagnóstico bioenergético. Será realmente possível mapearmos as nossas energias? Bom dia a todos. A resposta para essa pergunta é sim. Inclusive, não tem um só aparelho. Existem vários tipos de aparelho que tentam fazer uma leitura da questão energética do corpo humano. A gente sabe que o corpo humano, com toda a sua complexidade, até hoje ele não é totalmente entendido. O homem chegou a um ponto de evolução de criar um computador, que é uma coisa inimaginável, e não chega aos pés da complexidade do corpo humano. E por que eu optei pelo sistema Rio Doraco? Pelo fato muito simples de que o Dr. Nakatani, na década de 50, final de 40 para 50, ele fez um trabalho muito interessante. Ele descobriu que no corpo humano existem pontos em que a eletropermeabilidade do corpo, da pele, é diferente. E o que isso significa? São pontos onde existe uma baixa resistência elétrica, ou seja, onde a corrente entra com muito mais intensidade, muito mais sentida pelos sistemas internos do corpo do que uma outra parte da pele. E o que isso gerou? Um fato muito simples. Foi reconhecido cientificamente o ponto de acupuntura. O que os chineses falavam há milênios atrás foi constatado, de fato, fisicamente constatado. E não foi só o ponto. Ele descobriu que esses pontos faziam trajetórias, linhas pelo corpo. E outra coisa mais interessante ainda, cada linha dessa, que na verdade seriam os meridianos, tem características próprias, ou seja, não é a mesma energia que passa em um que passa da mesma forma no outro, ou seja, cada um é um, com a sua singularidade. Isso foi muito importante para a ciência, para a acupuntura e agora na questão da medição dessa energia que passa por esses canais principais. E o estudo do Dr. Nakatani foi além porque ele conseguiu construir um gráfico com esses dados que ele conseguia capturar, entre aspas, pelo aparelho. E aí gerou uma série de estudos, uma série de constatações que foram muito importantes. E por que então, né, vocês vão me perguntar, por que caiu em desuso? O ser humano é muito engraçado. Quantos de vocês, de nós, não gosta muito de fazer uma coisa e de repente deixa de fazer e faz tempo que não faz e você nem entende o porquê? E essa questão, mais precisamente do Rio Doraco, aconteceu isso. As pessoas começaram a entrar num descrédito porque a energia oscilava, ou seja, não existia uma coisa padronizada, uma reta diante dos resultados ou da leitura dos pontos do Rio Doraco. Só que nós somos complexos, só que nossas energias mudam o tempo todo, só que cada vez que você vai medindo, ele vai te trazendo dados mais e mais coerentes e interessantes. Por quê? Bom, o oriental já via que o corpo humano não era só uma questão física, mecânica. Existe a questão mais sutil, energética. E o oriental sempre percebeu isso e ele entende que cada canal
além de ter suas atribuições, entre aspas, físicas, ele traz em si a questão mais sutil, mental, emocional e até espiritual. E dentro disso, te dá um instrumento de entendimento e de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a nossa queixa é exatamente uma coisa que até pra gente mesmo é quase que superficial, é quase impalpável. E não é incomum de você perguntar para uma pessoa o que você sente. São duas palavrinhas mestres que em 90% dos casos eu ouço. Estresse e ansiedade. E isso é muito amplo, né? E existem coisas que a gente coloca para baixo dos tapetes e que, como terapeutas, a gente gosta de bater e limpar os tapetes, que seriam as nossas sombras, né? Tem muita coisa que acontece que a gente sente e finge que não sente, que incomoda, mas a gente finge que não incomoda e que na verdade estão afetando a gente de alguma forma. Onde eu quero chegar? Que essa medição energética traz coisas do presente, mas também pode trazer coisas que você tem persistido de alguma forma, de uma maneira não muito legal, naquela sintonia. E eu falo que o legal de uma sombra é que quando você traz a sombra para a luz, ela deixa de ser sombra. E aí dá para a gente trabalhar. Então, a função do Rio Douraco é mostrar quais os canais que estão em equilíbrio, quais estão em desequilíbrio, como está teu nível energético. Você está com uma boa energia, você está com uma energia muito baixa, ou você está explodindo, entre aspas, também, de energia. A gente tem que pensar nisso como uma forma de estar se reequilibrando a todo momento, porque a gente está crescendo, a gente está aprendendo. A única coisa de solidez que vocês vão ver de alegria, felicidade e plenitude vai ser em rede social, porque as pessoas querem vender essa imagem, mas o ser humano não é assim. Então, quando a pessoa, você tem esse instrumento de parâmetro, a pessoa está com um sintoma, uma queixa, que muitas vezes não aparece nenhum exame físico. Quantos de vocês passaram por isso ou sabem de pessoas que passaram por isso, que sentem dor, muito incômodo e fazem tudo que é exame e os exames saem ok. Então, o Ridoraco auxilia muito nesse processo de entender aonde estão os desequilíbrios. E a partir do momento que você vai reequilibrando essas energias, automaticamente você vai se reequilibrando e tendo clareza tanto de percepção do que você realmente sente, até da forma como você vai agir diante das situações. Pensa nisso e nós vamos conversando pouco a pouco, ok? Até breve.